Boa tarde a todos. Estamos mais uma quinta-feira aqui nos colocando à disposição para rezar, para irradiar, para vibrar, desejar os nossos melhores essências para todos aqueles que necessitam e também fazer um pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. 2 de outubro de 2025, e vamos nessa hora elevar o pensamento a Deus, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por mais essa oportunidade que a vida nos concede para que possamos refletir, que possamos repensar, reavaliar e acertar os rumos de nossas vidas. Que os bons espíritos possam nos instruir, nos amparar, nos proteger, nos fortalecendo, nos iluminando, nos tranquilizando, fazendo que os emissários possam ir ao socorro de todos aqueles que necessitam. Nos iluminem, nos amparem, nos protejam sempre, graças a Deus. Bom, estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Hoje vamos estudar a partir do item 13, do item 12. Voltando a falar que nesse capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 12. Aqueles do vosso povo, isso é a passagem de Isaías. Isaías, que está no Velho Testamento e foi um grande profeta. Na verdade, Isaías, se não me falha a minha memória, ele foi o último profeta antes da vinda de Jesus. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em seu meio, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 16, 26 a 19. Inevitavelmente, Isaías, por óbvias razões e entendimentos dentro da doutrina espírita, ele fala na imortalidade da alma, na necessidade de reviver, reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, mas ele também me parece que ele faz um alerta para aqueles que estão vivenciando a experiência, como nós nesse momento, experiência material, experiência na matéria, possamos nos comportar com elegância, com equilíbrio, com vontade e determinação, para que nós possamos dominar as nossas maiores más inclinações e evoluir, aproveitar as oportunidades que nós temos e não nos comportarmos como vivos mortos, que é um grande alerta, Na verdade, as pessoas se encostam, e principalmente aqueles que estão chegando na aposentadoria, que acham que é só descanso, sempre, por mais que tenha limitação física, todos podem fazer alguma coisa de útil. Uma prece, um sorriso, uma palavra, uma visita, uma cortesia. Então, aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer,
viverão de novo, reencarnarão, ou aqueles que estavam adormecidos na vida, na presente vida, poderão ressurgir, despertar para as novas oportunidades que sempre as temos. Despertai do vosso sono e cantei louvores de Deus, vós que habitais na poeira. Bastante bonito, bastante poético. Item 13. Essa passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenha feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos de espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. Se ele tivesse fazendo alusão a uma única vida, a unicidade da existência. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma no sentido da regeneração moral. Elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, todos aqueles que estão mortos reviverão. Nós há de convir que para aqueles que não creem na imortalidade da alma, aqueles que creem numa única existência, eles têm muitas dúvidas e poucas respostas para a vida. Nós que temos alguma noção da pluralidade das existências, para nós fica mais palatável e mais conciso e bastante claro, bastante lógica essa questão. Mas precisamos respeitar aqueles que creem numa única vida. Mas esses que creem numa única vida, eles vão passar essa existência com uma série de dúvidas. De onde viemos, para onde vamos, por que uns são mais favorecidos que outros, por que uns sofrem mais, por que as pessoas de bem, às vezes, desencarnam antes do que pessoas, partem antes do que pessoas ditas más, porque uns nascem belos, outros já nascem aleijados fisicamente, se nada fizeram nessa existência. Que Deus é esse, Deus punitivo é esse que pune alguns e favorece outros. Então, se nós cremos que o Deus é justo, soberano, imparcial, perfeito, e que todos nós somos seus filhos, nós deveríamos ter uma crença e devoção que Deus tudo sabe. E sabe também o que é melhor para cada um de nós. E Ele não haveria de agir com injustiças para uns em detrimento para outros. Item 14. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que ele se torna? Uma vez que perece o corpo, o que se torna? Aquele ser pensante que estava habitando aquele corpo. O homem, estando morto uma vez, poderia bem reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que eu chegue a alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Essa é a versão da igreja grega. O parágrafo anterior é a tradução da igreja protestante de Westerwald. Até que chegue alguma transformação. Então,
Sim, sim, mas a gente não tem que esperar. Nós temos que vivenciar os dia a dia, vivenciar o hoje, porque hoje somos o que fizemos ontem, ontem na nossa juventude, na nossa adolescência, e ontem nas vidas passadas, vidas pregressas. Esse somatório é o que nós somos hoje. E, consequentemente, por não termos agido corretamente e termos praticado males contra terceiros e contra nós mesmos, ou atitudes não dignas, é que temos que expiar as nossas faltas, passando por alguns dissabores da vida, dissabores pela lógica de uma vida inexplicáveis, como doenças, como acidentes, como perdas de entes amados, como conturbações no dia a dia, mas temos que ter o aprendizado para passar da melhor maneira possível, porque dessa forma nós estaremos construindo o nosso amanhã, aquilo que seremos amanhã. Isso é bom que se diga. Não existe injustiça divina, existe justiça. Justiça que tudo vê e que tudo ampara. A injustiça existe para os homens, que têm leis parciais, leis em que se auto-beneficiam. Então precisamos nos policiar, porque nós vivemos numa coletividade, numa sociedade em que aqueles que têm condições de beneficiar o próximo, seja da forma que for, na profissão, no dia a dia, na convivência, devem fazê-lo. Devem fazê-lo, porque os dias se tornam cada vez mais curtos, o período para a nossa transição para a espiritualidade cada vez está mais estreita e, consequentemente, as oportunidades serão cada vez menores. Isso nos dá conta que devemos aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. Tá bom? Hoje paramos aqui no item 14 e voltaremos ao item 15 semana que vem. Vamos então fazer a prece nesse momento, pedindo o amparo de todos os emissários espirituais, dessa grande caravana de intercessão de amor, que se desloca de um ponto ao outro do universo, levando higienização, levando conforto, consolo, fé, paz, amor, luz, equilíbrio, fraternidade, a cura, os medicamentos. Que nesse momento todos que nos assistem ou assistirão, todos aqueles que passam por lutas nos hospitais, emergências, nas residências, nas ruas, nos presídios, orfanatos, asilos, nosocômios, leprosários, no mar, no ar, nas selvas. Que a caravana de amor possa, nessa hora, ir ao encontro, levando o abraço, a solidariedade, a limpeza, afastando os irmãozinhos que porventura estejam atrapalhando, fazendo o resgate de cada um deles, encaminhando-os para locais ajustados aos seus restabelecimentos, e que todos que estão adoecidos possam receber a limpeza, a higienização, a diálise espiritual, diálise energética, fortalecendo, que possam ter os centros de força limpo, frontal, coronário, laríngeo, gástrico, cardíaco, o esplênico, que possam ser desobstruídos, libertos das máculas, das doenças, das contaminações, e que todos possam melhorar, todos possam se recuperar,
que emissários possam fazer as cirurgias, as colocações de medicamentos, que possam ajudar, que possam fortalecer, que possam abraçar aqueles que estão sedentos de solidão. Pedimos em especial por nossa amiga Ilza Cristina, que ela receba o abraço, o afeto, a limpeza, o fortalecimento energético, o afastamento de toda e qualquer tristeza, toda e qualquer aproximação negativa, que ela possa se fortalecer, que ela possa ser curada, que ela possa se reerguer. Pedimos também pela filha do nosso amigo Rafael, do nosso lar, Bárbara Valente, que está passando por momentos de dificuldade, que oncologistas do espaço possam ajudá-la, possam ampará-la, que possam fazer o isolamento das células adoentadas, que possam fazer a cauterização, que possam ajudá-la a ter saúde, fé, esperança, fortalecimento, paz, amor, equilíbrio. Obrigado por tudo, Senhor. Que todos aqueles que estão nos assistindo, retirai de suas mentes todos aqueles para os quais eles desejam tratamentos, melhoras, intercessões, e que todos possam receber. Muito obrigado por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Que todos tenham um excelente final de semana, com muita luz, com muita paz, com muita calma. Estamos vivendo momentos conturbados, em que todos possuem problemas extremos, problemas desconhecidos de nós, e nós mesmos temos os nossos problemas. Portanto, é louvável que a gente tenha paciência para escutar, para tolerar e não ir para o enfrentamento. Muito obrigado por tudo. Excelente final de semana para todos. Graças a Deus e até a semana que vem. Muita paz.